Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo mais um Sossolofando. E hoje a gente vai falar sobre construção simbólica em torno do gênero. Vamos acompanhar um videozinho, vamos fazer alguns comentários, vamos fazer um react de uma propaganda muito da hora, que ao mesmo tempo ela é muito funcional para a gente explicar algumas temáticas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então vamos começar com conhecimentos gerais, coisas gerais sobre os nossos processos de gênero. A primeira coisa que eu vou falar para vocês, o gênero enquanto construção cultural. A gente precisa entender os aspectos históricos, políticos, econômicos, entender como que se adequa o indivíduo nos grupos sociais e na sua relação individual, para que a gente possa determinar como que ele vai se comportar nas suas expressões de gênero, no seu vestuário, na sua forma de andar, na sua forma de falar e assim vai. A construção cultural, ela faz parte dos nossos universos simbólicos. O nosso universo simbólico é dotado de sentidos. E esses sentidos eles são atribuídos pela gente diante dessa relação dialética entre indivíduo e sociedade. E obviamente quando a gente fala sobre isso, a gente entra em temas várias vezes polêmicos por conta da sociedade brasileira e assim vai. Uma distinção bem clara que a gente precisa fazer a partir desse momento é o nosso entendimento sobre o termo sexo e o termo gênero. O sexo, toda vez que ele for empregado, a gente vai entender ele como uma construção biológica, estritamente vinculada às nossas formas genéticas, hormonais e assim vai. O gênero, a gente vai atribuir essa configuração cultural. Então vai ser uma relação psicossocial montada a partir da história, da forma política de atuação desse indivíduo, da forma econômica de inserção, da forma étnica, muitas vezes também, que vai ser fundamental para a gente entender como que é o gênero expressado e vivenciado e assim vai. E para isso eu trouxe um vídeo hoje para a gente ver principalmente como que uma sociedade ela pode absorver essas formas de interação simbólicas, que elas vão desde criancinha até a fase adulta. Quando nós somos criancinhas, até mesmo antes de nascermos, nós temos uma divisão na sociedade entre cores, azul, rosa, dependendo das cores são atribuídos aos comportamentos masculinos e femininos. Nós temos roupinhas, formas de utilização dessas roupinhas também são colocadas, brinquedos como vassourinha, fogãozinho, pazinha, normalmente são destinadas mais ao comportamento feminino que masculino. Então a gente tem várias formas de entendimento sobre como que a infância, a adolescência e a fase adulta são construídas a partir do espaço lúdico, a partir de outros símbolos que vão dando significado para essa relação de gênero. E aí vamos analisar o vídeo para a gente começar já a ter uma troca bem da hora, para que vocês percebam mais ou menos isso que a gente está falando, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Hi, Erin. Hi. Okay, so I'm gonna just give you some actions to do. I just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. My hair. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aw. Essa primeira parte ela é bem interessante pra gente porque ela reflete exatamente o ponto que a gente estava trabalhando. Todos os indivíduos eles representaram aquilo que eles aprenderam do que é ser uma garota, como que é ser uma garota, como que é correr, como que é lutar, como que é jogar com uma garota, assim vai. E todos eles representaram simbolicamente aquilo que eles tiveram de construção social em torno daquilo que era ser garota. Quando a gente pega essa noção, a gente vê e entende mais ou menos como que a mulher dentro das nossas configurações culturais foi colocada de uma maneira fragilizada, mais sensível, incapaz, submissa e assim vai. E todos esses termos culturais faz parte de um grande ramo que a gente chama de uma estruturação do machismo. O machismo e também atrelado à nossa forma de vinculação estrutural e hierárquica dentro daquela relação do chamado patriarcalismo. Então a gente tem duas formas de análise aqui. Primeiro, a nossa sociedade patriarcal, na qual o homem ele foi dotado de várias centralidades e prioridades dentro da sociedade, e também o machismo estrutural, que faz parte de uma análise em que coloca a mulher muitas das vezes à margem. Então essa mulher que ela está à margem no sentido tanto social, quanto no sentido físico, quanto no sentido emocional. Então ela é fragilizada, ela tem uma relação de vulnerabilidade. E essa situação ela é revestida muitas das vezes pelas nossas formas de naturalização do comportamento.
Galera, a gente naturaliza coisas. Então a gente naturaliza discursos. A gente naturaliza essa parada toda, quando na verdade isso é uma construção cultural. E que isso pode ter uma mudança e que isso pode ser diferente dependendo das formas de entendimento social e também da aplicação prática de um processo educacional que a gente tenha. Isso se reflete até mesmo em outras formas de atuação dos nossos entendimentos sobre crime, justiça, participação política, no emprego e assim vai. Para quem acompanha o canal, lembra lá do vídeo de feminicídio, que a gente falou exatamente sobre esse ponto. Como que o homem ele foi criado dentro dessa relação para que ele tivesse a noção de posse, para que a mulher fosse mais uma propriedade em torno daquele relacionamento, e não uma pessoa com a qual a gente está dividindo alguma coisa, né? Um ambiente, um relacionamento momentâneo e assim vai. Só que é muito louco pensar que essa falta de maturidade, ou essa falta de educação socioemocional está diretamente atrelada à nossa estrutura social, que por muitas das vezes ela será violenta com determinados grupos. E quando a gente vai para o campo do gênero, a gente vê que essa violência contra a mulher ela é substancial. Vamos continuar a ver aqui a nova forma de representação do vídeo. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. E quando a gente pega essa forma de análise que as garotas mais jovens fizeram, a gente começa a observar uma coisa que é da hora, que é o seguinte: quanto mais jovem a gente é, provavelmente menos naturalizada a gente tem os parâmetros sociais de análise. Então a gente consegue compreender coisas ainda das formas, vamos dizer assim, mais distantes do nível sociais empregados nas pessoas adultas e assim vai. A sociabilidade delas está sendo agora. Então a nossa forma de socialização está acontecendo. Elas estão aprendendo as margens de utilização e de padrões de comportamento. Então muitas delas, quando foram pedidas para fazer coisas como uma garota, elas fizeram exatamente como elas fazem no dia a dia. Elas ainda não naturalizaram esses processos, provavelmente, dessas formas das nossas análises da galera anterior, beleza? Vamos continuar vendo aqui. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down, because during that time they're already trying to figure themselves out, and when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it, because it's working. If somebody else says that running like a girl, or kicking like a girl, or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring, and you're still getting to the ball on time, and you're still being first, you're doing it right. Doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl, and I swim like a girl, and I walk like a girl, and I wake up in the morning like a girl, because I am a girl. And that is not something that I should be ashamed of. So I'm gonna do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Yeah. Why can't run like a girl also mean win the race? E é exatamente esse ponto que a gente traz da forma de análise que a gente vai fazer, que é o ponto estrutural da construção sobre o gênero. Por que a gente não pode ressignificar? Podemos, só que vai ser uma constante forma de diálogo entre sociedade, indivíduo e construção histórica, política, econômica e social. É por isso que a gente precisa entender que o complexo do nível cultural ele é muito mais amplo do que parece. E ele é muito mais naturalizado do que parece por nós, dentro da nossa sociedade em si. Nós somos violentos, nós somos preconceituosos,
Nós não conseguimos entender que muitas das vezes o problema, quando a gente fala que o problema está lá fora no processo educacional, ele está conosco, ele está dentro das nossas salas de aula, ele está dentro das nossas realidades. E é uma das coisas que a gente precisa começar também a aprender, a olhar para os nossos próprios erros, olhar para a nossa própria configuração cultural e falar, a gente está errado, porque a gente precisa mudar esse tipo de cenário. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, analisando as formas sobre gênero e também atrelando a propaganda que a gente viu, da empresa que a gente não vai nomear caso ela não me patrocine, mas é exatamente essa questão que a gente traz aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham refletido um pouquinho, espero ter sido proveitoso para todos vocês. A gente se vê na próxima, vejam aí os vídeos que estão à nossa volta aí na tela. Beijocas!